Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. Então vamos ver o que a Ana Inês tem para nos dizer aí sobre o resumo da semana. Vamos para o resumo da semana. A semana lá fora foi um show de horrores e maravilhas. Nos Estados Unidos, o mercado de trabalho está mais forte que fisiculturista em dia de treino. E isso pressiona o Fed a pensar: será que dá para cortar o juro? Essa dúvida é o nosso primeiro ponto de atenção na análise técnica. Mas a grande estrela foi a nossa querida Nvidia e todo o setor tech. Os resultados vieram fortíssimos. Mas nem tudo são flores. O mercado continua desconfiado da engenharia financeira das gigantes da inteligência artificial e corrigiu no preço. E quem também sentiu o calor foi a nossa moeda digital favorita. O Bitcoin segue fazendo aquela correção saudável que já esperávamos. Isso acendeu a luz amarela em muita gente. Mas para o analista técnico, correção é sinal de oportunidade. A gente vai ver no gráfico se foi só uma realização de lucros ou se estamos falando de uma mudança de tendência mais séria no mundo das criptos. Fiquem ligados no nível de suporte que ele está testando. Pulando o Atlântico para nossa terrinha, o Brasil foi palco de um cabo de guerra. De um lado, tivemos um fluxo estrangeiro dando as caras e tentando empurrar o Ibovespa para cima. Do outro, o fantasma da saúde fiscal do nosso país voltou a assombrar. E o que acontece quando o investidor global fica nervoso? Ele corre para o seguro. E o nosso câmbio dólar real dispara. A gente vai ver como essa pressão fiscal está segurando o nosso rally. E claro, o choque da prisão do ex-presidente Bolsonaro agitou o noticiário do fim de semana. No mercado, a reação inicial é sempre o nervosismo, mas essa prisão já estava no preço e não muda nada a nossa vida na bolsa. Bom, o cenário está montado. Tech preocupam, Fed sob pressão, Brasil em tensão fiscal e política. Essa combinação gera volatilidade, e isso é tudo que um trader mais gosta. Nos próximos minutos, o MDR vai mergulhar nos gráficos e explicar esses movimentos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Ana Inês, mas pode me chamar de AI. Até a próxima! Então é isso, turma. Um bom resumo. E para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E no meu X, @mdroberto, onde tem muito conteúdo aí sobre o mercado internacional. Se você quiser operar com o jeito MDX, tem link na descrição do vídeo. E fica de olho no Instagram do Modé, porque vai ter surpresa na Black Friday. Então, essa semana aqui é uma semana de mapa de calor avermelhado, né? Dá para ver aqui, o mundo inteiro sofreu aí, mas ainda estamos falando de correção em tendência de alta, tá? E aqui a gente vê o S&P 500 também a mesma pegada, né? Só que veja que está muito concentrado aqui no setor tech, né? Aquele negócio da Nvidia que tinha grande expectativa, o balanço veio bem, mas o mercado está desconfiado aí com as manobras contábeis desses caras, né? Então ela acabou fechando com 6% de queda, mas ainda dentro daquela região de consolidação, né? Quem parece que está imune a tudo isso é o Google, né? Continua muito forte aqui e o resto do mercado não fez assim grandes correções, né? Os bancos corrigiram aqui um pouco, mas também nada assustador. Indo para os gráficos que interessam, olha só, o VIX teve uma semana aqui de volatilidade, né? Chegou novamente aqui a testar os 30, né? 30 pontos aqui e acabou fechando aqui nos 23, né? Então, isso daqui, olha, é meio que uma roleta russa, tá? Porque o VIX tem essa característica e ele pode muito bem, se a coisa continuar estressando, meter um barrão aqui, como ele já fez, né? Veja que nessa última estocada que ele deu, né? Ele tinha vindo aqui, aí depois voltou, aí veio aqui de novo, aí voltou e de repente, pum, dá uma paulada, né? Então isso daqui pode acontecer. Agora, o mais normal, o mais provável é quando ele deixa essas sombras assim, dá essas espetadas, ele acabar voltando aqui e a coisa entrar nos eixos, tá? A exceção são essas pauladas, né? Pode ver aqui que normalmente ele costuma ficar aqui mais para baixo, tirando alguns momentos aqui. Isso aqui foi a época do tarifaço, né? Então, obviamente, o mercado ficou mais nervoso, né? Indo aqui para os juros, nós vemos os juros de 10 anos do mercado americano com uma semana de baixa. Então, é aquela coisa, aquela briga do
menos informação por causa do shutdown, então tem algumas informações que estão saindo bastante informação, mas tem informações passadas que acabaram se perdendo, falaram que não vão divulgar tal, então fica aí esse jogo no escuro, né? E a cada dia parece que o Fed vai cortar ou o Fed não vai cortar, o Fed vai cortar ou o Fed não vai cortar, então fica esse jogo aqui, mas a semana foi de baixa aqui, o que é bom. No mercado europeu, continua no mesmo lugar aqui, praticamente não aconteceu nada, os juros. O Reino Unido também está bem no meio da consolidação aqui, é difícil desses juros cair aqui no Reino Unido, né? E o Japão, olha só, uma semana de alta querendo fazer pivô de alta. Então, assim, os juros no Japão realmente continuam em tendência de alta, tá? Indo aqui para o S&P 500, nós temos aqui essa situação onde você tem algumas formas de ver esse negócio, né? Você tem aqui essa região de suporte, muito importante, ele chegou aqui, reagiu na sexta-feira, né? E estamos numa tendência de alta inegável, né? Esse é um jeito de ver. O outro jeito de ver aqui já marcou um topo, né? Já 3, 4 semanas de queda aqui, e isso daqui vai perder fundo e vai vir testar aqui. Isso daqui é um cenário possível, tá? Normalmente, a exceção é quando acontece isso daqui. Normalmente, o que acontece é isso daqui. Acontece essas correções e na sequência, reação. Na sequência, reação. Acontece correção, na sequência, reação. Por quê? Porque nós estamos numa tendência de alta, né? É o que geralmente o mercado faz. Então, aqui, teve uma correção, na sequência, reação. Agora, teve uma correção razoável, uma correção de quase 5%. O normal é ter alguma reação. Mesmo que essa reação aqui seja frouxa, né, vem aqui até uns 6.700, 6.800 e depois venha fazer isso daqui, tá? A exceção, não é que não acontece, mas é a exceção, né? É ele pegar e continuar aqui sem olhar para trás e corrigir, tá? Nós não temos um contexto de mercado para isso daí por enquanto. Então vamos continuar, que minha câmera tinha dado uma travada aqui, tive que rebootar o software, mas coisas que acontecem, e segue o vídeo. Então, turma, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que, como eu falei, a exceção é você ter uma correção acentuada, né? E o normal é você manter a tendência, né? E aí eu fiz um post ontem lá no meu X. Aliás, na sexta-feira eu fiz esse post da compra que eu fiz aqui e eu quero mostrar para vocês, então, o racional desse negócio que está lá. Então, olha aqui, turma, antes de mais nada, né, o jabá aqui para vocês se inscreverem, né, no @mdroberto. O que acontece aqui? Vou ler aqui o post para vocês entenderem, né? Comprei o SP 500 futuro nos 6.550, né? Então, na defesa de suporte, ele tem as nuvens de Ishimoku, essas nuvens de Ishimoku aqui, que quem acompanha o canal, eu já expliquei isso daqui, né? É uma coisa que eu uso nesses momentos, né? Ele veio aqui testar o fundo da nuvem de Ishimoku. Isso daqui é um suporte super importante, junto com todos esses outros suportes aqui já do preço, né? E o preço, historicamente, as últimas 4 vezes que ele veio aqui nessa tendência de alta, ele segurou. E eu vou mostrar na próxima imagem, né? Então, o risco aqui está definido, né? Porque o stop aqui está no 6.470, né? Se ele, por acaso, fizer um pulo do gato morto e falhar aqui, a gente já tem um stop, né? E é um risco-retorno interessante. Aqui nós vamos analisar a parcial aqui nessa região da média aqui nos 6.700 pontos, né? E o alvo é voltar a testar topo, né? Então nós estamos falando aqui de um risco-retorno bem interessante. E aí eu vou mostrar para vocês aqui a imagem do que eu falei do histórico desse negócio. Então olha só, a nuvem de Ishimoku, né? Nós temos também o IFR sobre vendido. Então veja quando ele veio aqui, veja, olha só, isso daqui são momentos de estresse, né? Estamos no gráfico diário, né? Momentos de estresse, ele vem aqui testar essa região, o IFR sobrevendido, aí o que ele faz? Pum, dá uma pernada de alta, né? Aí aqui a mesma coisa, também estresse, né? Sobrevendido, aqui estresse sobrevendido, e aqui também estresse sobrevendido. Em todas as vezes que ele fez isso daqui, as últimas 4 vezes que ele fez isso daqui é um padrão, é uma coisa que eu opero, tá? Estou dividindo com vocês. Ele fez essa reação. Então, quando eu vejo essa configuração acontecendo aqui, eu fiz uma compra aqui por price action, esperando a mesma reação, tá?
Vamos ver, por isso que eu coloquei aqui, ó, update na segunda-feira, vamos ver quando abrir o mercado hoje à noite, como é que ele vai reagir durante a madrugada e vamos ver se amanhã ele vem buscar aqui esses 6.700 para eu colocar uma parcial no bolso e sair do risco, tá? Atualizo vocês. Então, seguindo aqui com o nosso vídeo, vamos aqui para a Nasdaq, né? A mesma situação, muito parecida aqui, né? Então, também tem expectativa que esse negócio segure no suporte. E o que nós vamos ver aqui, olha, isso aqui você vai acompanhando pelos 60 minutos, né? Então, você vê que nós estamos aqui ainda nesse zigue-zague de baixa, né? Eu acho aqui que vai segurar o preço, e eu estou trabalhando com esse contexto, né? Mas se por um acaso perder o fundo aqui, o stop está claro e aí nós temos mais venda, tá bom? Então é assim que a gente opera essa situação aí de suporte, com bastante cautela, tá? Nunca arrisque, porque o pessoal fala assim, se eu tivesse comprado, por exemplo, se eu tivesse comprado aqui, olha só o quantos por cento que eu tive de gain aqui nesse período, né? Em 200 dias, 50% de gain, espetacular. Mas você nunca vai, se você fizer um bom gerenciamento de risco, você nunca vai comprar uma quantidade aqui, uma posição, montar uma posição aqui embaixo pesada o suficiente para mudar a sua vida. Você vai ser só mais um trade e vai ser um bom trade, né? E a gente vai construindo aí o nosso capital com bons trades, mas é só mais um trade. Nada disso aqui vai mudar a sua vida, tá? O Dow Jones também teve uma semana de correção, está aqui nessa região de suporte aqui, vamos ver se ele corrige mais um pouco ou não. De qualquer jeito, a tendência está preservada. O Russell 2000, né, que veja aqui no gráfico diário, ele tinha perdido esse fundo aqui, não sei o quê, mas no semanal a tendência de alta está bem preservada, né, e olha só, ele já reagiu aqui, né, isso aqui pode continuar para cima. Por isso que eu sigo dizendo que a tendência, ela é normal você ter correções, né? E veja aqui, esse Eurostock 50 também. Uma semana aqui pesada, não sei o quê, mas isso aqui é um pullback no topo anterior rompido. Então, eu tenho que tratar isso dessa forma, né? Nada diferente disso daqui. Não estamos falando nada de mudança de clima e de mercado. Mesmo a Alemanha, olha só, que teve uma semana pesada e veio testar o fundo aqui novamente, ainda está trabalhando acima da média de 50 períodos, né? E mesmo que ela fizer uma correção maior, ela pode vir aqui testar essa linha de tendência e depois reagir, né? Então, não mudou nada no semanal. O Reino Unido subiu demais, fez aqui uma semana de correção, está aqui dentro do canal de alta ainda, tudo ok. A França está no topo histórico, enroscando aqui. Em algum momento esse negócio deve romper para cima, tem que ter calma. A Espanha continua seu zigue-zague de alta, né? Então veja que tem momentos que faz essas correções aqui, né? E ele está fazendo mais um momento de correção, mas está tudo ok. A Itália também está aqui dentro do canal, na correção, tudo ok, né? Indo lá para a China, nós temos aqui uma consolidação, onde ela veio testar o fundo e hoje está reagindo aqui já nesse teste do fundo, né? Então também permanece a tendência de alta e o Japão fazendo uma correção. Como subiu demais, né? Então é natural que esse negócio aqui, olha, depois de ter subido 70%, que ele corrija, né? E se ele for fazer uma correção aqui até o topo rompido, né? Uma correção mais extrema, nós estamos falando de 20% de correção. 20% para quem subiu 70% tá ok, né? É proporcional, né? Os mercados emergentes também fazendo uma correção, mas enquanto estiver acima desse fundo está tudo ok. O EWZ. Também a tendência permanece, tá? Isso daqui é um zigue-zague de alta, ele rompeu essa linha de tendência aqui, né? E agora está fazendo uma correção. Então, por isso que eu estou com esses Fibonacci aqui, ele pode segurar nessa linha, que coincide com 50% de Fibonacci, pode vir um pouco mais aqui para baixo, nessa última retração de Fibonacci, encontrar com essa linha de tendência e segue o zigue-zague. Isso daqui provavelmente vai dar outra oportunidade de compra em algum momento, tá? Não mudou nada. O petróleo, uma semana de baixa, então o mercado mais preocupado, o petróleo tende a ir para baixo, né? Agora, aqui não tem operação, né? Porque o risco-retorno desse negócio aqui está bem enroscado, né? É meio que uma consolidação muito amassada, né? Minério de ferro também continua no mesmo lugar, não aconteceu muita coisa. O cobre também continua no mesmo lugar. E o ouro,
está aqui nessa bagunça, né? Agora a gente tem que esperar um tempo aqui o ouro fazer esse negócio dele aqui, né? Não sei o quanto tempo ele vai ficar e tal, mas temos que trabalhar com esse cenário de paciência, cautela e deixar o ativo fazer o trabalho dele, né? A mesma coisa na prata, estou aqui, já até marquei uma região aqui onde eu não vou fazer nada, a não ser que ele venha testar fundo aqui, e eu compro. Fora isso, só depois que sair dessa região, tá bom? A platina continua aqui embandeirando, né? E eu quero chamar atenção aqui para o cacau, né? Falando de commodities. Então, também, olha só, o cacau fez aqui uma clássica reversão de tendência, né? E eu também fiz um post lá no X, onde a gente tem aqui o pescoço desse ombro, cabeça a ombro, pode ser aqui ou pode ser aqui, né? De qualquer jeito, olha, ele abriu uma porteira aqui para voltar aqui para a região dos 3.000, 3.500, né? Então, vamos ver aqui o post que eu fiz. Tá aqui, ó, desenhadinho, né? Esse ombro, cabeça a ombro, tal, e falando aqui que eu fiz essa venda, né? E tá indo bem aqui. Na verdade, caiu mais aqui. O dia que eu fiz esse post aqui ainda não tinha fechado a semana, né? Então, o alvo tá aqui embaixo. Faz muito sentido esse trade aqui, tá bom? O urânio continua corrigindo. Então, ele, olha, é uma correção, ainda está acima da média, a média está virada para cima, e ele pode vir aqui testar esse topo sem problema nenhum para dar nova oportunidade de compra, tá? O DXY está estressado um pouco, né? Fez uma semana de alta, ainda parou aqui na região dos 100, então está tudo ok, mas se ele romper aqui, significa que é a mesma coisa do VIX indo para cima, esse DXY rompendo, aí o negócio pode azedar e fazer uma correção maior, tá? Então, esses indicadores aqui a gente tem que ficar de olho, tá? Falando do Bitcoin, olha só. O Bitcoin eu tenho uma análise aqui mais profunda para mostrar para vocês, porque nós estamos num momento muito importante do Bitcoin. Então, eu fiz essa análise aqui para vocês, aonde a gente separa aqui por quadrantes o Bitcoin ele tem um relógio, né, que funciona muito bem por conta do halving, né? Então, a cada 4 anos é um período que acontece o halving, né? E o halving é aquele ao dobrar a dificuldade da mineração. Então, a dinâmica de oferta e demanda do Bitcoin funciona muito relacionada com esse halving, né? Então, a gente tem esses períodos onde, por exemplo, você pegando aqui, ó, desde 2015 até aqui essa pernada de alta aqui, dezembro de 2017, né? Nós tivemos aqui 1.050 dias, mais ou menos uns 1.000 dias em média, tá? Isso daqui é uma pernada de alta, onde a gente vê claramente que no semanal o preço trabalha sempre acima da média de 50 períodos, tá? Então você vê aqui que até esse momento estava aqui. Aí, quando ele marca o topo e entra nessa zona vermelha aqui, ele começa a desafiar essa média, trabalhar abaixo da média de 50 períodos, até marcar fundo, né? E aí nós vemos que nesse período aqui, olha, do topo até o fundo, nós também temos um período aqui, olha, de um ano, 365 dias, 350 dias, 360 dias, mais ou menos isso, tá? A correção aqui, nesse caso, foi de mais ou menos 80%. Mas o mais importante é o timing, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Então nós estamos falando aqui de 1.000 dias subindo, 350, 360 dias corrigindo. Aí depois nós temos aqui de novo, né, o preço rompe a média de 50 períodos, a média de 50 períodos vira para cima. Aqui nós tivemos o Covid, normal, né, isso daqui foi uma exceção, isso daqui o normal, se não tivesse Covid, era esse negócio continuar aqui em cima, né, fazer um rompimento e ir lá testar topo. Mesmo aqui, olha, veio testar a média tal, e foi fazer o topo. E aí você pega aqui esse período aqui desse quadrinho verde, nós vamos ter aqui, surpreendentemente, 1.070 dias, né? Então, em torno de 1.000 dias aqui. Aí, de novo, né? O que acontece? Ele vem aqui, viola a média de 50. Aí, volta, reage. Aí, ele perde a média de 50. A média de 50 vira uma resistência. E aí, ele fica trabalhando aqui abaixo da média de 50, enquanto ele está no chamado inverno cripto, que dura quanto tempo aqui, novamente?
340, 350 dias. Então, mais ou menos um ano de inverno, né? E tendência de baixa. Aí, o que ele faz? Ele marca fundo e aí ele volta novamente a trabalhar acima da média de 50, a média de 50 virada para cima, blá, 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 blá. E agora nós temos aqui, onde a gente marcou o topo lá dos 126 mil dólares, se a gente pegar aqui, ó, do fundo até aqui esse topo, nós estamos falando de 1.050 dias. É muita coincidência, né? Análise técnica cheia de coincidências, né? E aí, agora, ao que tudo indica, nós entramos aqui nesse período de inverno, onde nós vamos ter aqui 360 dias, mais um ano aqui de correção. Agora, essa correção, veja que nós temos volatilidade, né? Então ele vem aqui, reage, tal, acontece muita coisa, né, nessa correção. E eu queria comparar aqui o último período que nós tivemos de topo, que foi aqui em 2021, com esse que nós estamos vivendo agora, né? Então veja que ele tinha chegado aqui nesse topo, veio aqui, testou a média, aí reagiu, né? Veio de novo, testou topo, aí voltou aqui, perdeu a média, e aí ele começa a fazer isso daqui. Então, isso daqui é comparável com, olha, nós estávamos aqui na tendência, né? Ele veio aqui, aí depois voltou, testou a média, fez mais uma talagada aqui, subiu um pouquinho, mas não foi muito forte, né? Esse rompimento de topo aqui, foi de 110 para 126. E aí, depois, o que ele fez aqui? Agora ele está fazendo essa correção e ele está trabalhando abaixo da média de 50 períodos. Então, esse conjunto da obra mostra que existe uma boa chance de, tecnicamente, nós temos aqui agora um ano de correção de Bitcoin e ter marcado o topo aqui. Então, o que acontece? Nós estamos numa região aqui, onde é uma região de suporte, né? 180, 175, entre 175 e 185. Então, aqui ele provavelmente vai dar oportunidades de compra. Então, eu estou de olho nisso daqui. Essa compra, o que ela pode fazer? Ela pode vir aqui na região dos 100 mil, talvez até 110 mil aqui, fazer um pullback, né? E depois começar a voltar com essa média de 50 virando para baixo e trabalhando como resistência e não mais como suporte, né? Então, o que acontece? Você nessa região aqui dos 80, para você voltar aqui nos 100, 110, eu estou falando de 30 mil dólares, né? É uma bela de uma pernada, né? Então, ainda dá para operar esse negócio aqui. Por isso que eu estou de olho em compra nisso daqui. Eu já, com todo esse contexto, né? Eu já tinha vendido aqui nos 105 mil, falei para vocês, e encerrei aqui nos 85 mil na semana passada. Um belo de um trade de 20 mil dólares. Agora eu estou de olho aqui em oportunidade de compra para fazer mais um trade de 20, 30 mil dólares, tá? De novo, não é que eu vou ganhar 20, 30 mil dólares, obviamente isso aí depende da mão, eu não opero com um Bitcoin, eu não tenho essa grana para fazer isso, né? Ainda, mas um dia a gente chega lá. Então, esse é o meu plano aqui para o Bitcoin. Qual que é o senão aqui, né? E aí eu vou... gastar mais um tempo aqui falando para vocês. O que acontece? Existe realmente no mundo cripto, existe uma discussão onde hoje, tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, era num contexto que é um contexto puro de varejo, anarcocapitalista, a galera do Bitcoin mesmo, né? Hoje o contexto é diferente. Hoje o contexto é onde a gente tem governos, bancos centrais, as grandes instituições financeiras, está todo mundo aí, empresas, né, com caixa, as treasury companies, tem todo um ecossistema aí comprando Bitcoin e forçando a demanda desse negócio. Então pode ser que esse inverno aqui de um ano ele não dure mais um ano, né? E a gente se segure aqui nessa região de 74 e o ano que vem seja um ano positivo, isso pode acontecer por conta dessa mudança de contexto, tá? A outra coisa que tem também é que, apesar de ter a análise técnica estar mostrando essa correção que pode acontecer de um ano, essa correção, das outras vezes que aconteceu 70%, 80% de correção, se por acaso a gente tiver realmente um ano de correção, o mais provável é que essa correção seja bem menor. Talvez 30%, 50% no máximo, né? A gente vinha aqui até a região dos 50 mil dólares, alguma coisa assim, né? Não chegar aqui nos 30 mil dólares. Se você fizer uma correção como foi das outras vezes aqui,
nós estamos falando desse negócio voltar para 30 mil dólares, né? Uma correção aqui de 70, 80%. Eu não acho que isso daqui vai acontecer, tá? Então tem que colocar esse senão. Agora, entre todo esse contexto de falar assim, mas agora é diferente, mas agora tem Treasury Company, agora tem o Trump ajudando as criptos, regulamentação, blá 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 blá, eu vou sempre operar o gráfico. Então, assim, o que o gráfico está me dizendo, eu contei toda essa história para vocês, e o que o gráfico está me dizendo é que provavelmente a gente tem aí um período agora de tendência de baixa. Então é dessa forma que eu vou operar. Dá para comprar fundos em tendências de baixa? Se você está falando de uma tendência de um ano, no gráfico semanal, você vai ter períodos onde o gráfico diário, o gráfico de 60 minutos, você vai ter pernadas de alta, e principalmente o Bitcoin aqui é bem volátil, pernadas de 20, 30 mil dólares para cima, que dá para você operar comprado também. Mas a sua cabeça tem que falar, estou numa tendência de baixa, então eu opero comprado com mais cautela, e opero vendido aproveitando as pauladas, né? É isso que eu estou na cabeça até que o gráfico me mude de ideia, tá bom? Então, indo agora para o Ethereum, tudo que eu falei sobre o Bitcoin vale, obviamente, para o Ethereum também, né? Então, nós estamos aqui nessa correção. Esse ponto aqui de 2.700 dólares é um ponto bem interessante, né? De suporte. Agora, ele precisa dar sinal aqui para a gente começar a comprar, tá bom? E aí, é a mesma coisa que eu falei. Esse negócio aqui pode vir aqui de novo para 3.900, 4 mil dólares. E aí ele se segurar aqui e depois vir corrigir mais. Se isso, tudo que eu falei de Bitcoin acontecer, tá? Mas existe uma boa possibilidade de a gente ter marcado o topo desse ciclo aqui das criptomoedas, tá bom? Indo agora para as magníficas, nós temos a Apple, que continua aqui no topo histórico, né? Nós temos a Microsoft, que fez uma correção aqui, perdeu o fundo dessa consolidação e agora veio testar aqui esse topo. Então agora a dúvida é, vai se segurar nesse topo ou vai corrigir mais aqui, né? Não tem nenhum sinal de compra ainda, então por enquanto o Microsoft está corrigindo, né? A Amazon também aqui, olha, veio testar esse fundo aqui, está meio feio o gráfico, não é dos ativos que eu mais gosto, tá? O Google continua forte pra caramba, no meio de tudo isso daqui o Google meteu uma barra de alta, né? Então tá vindo testar aqui esse topo. Provavelmente quando ele chegar aqui nesse alvo de FIBO aqui de 161,8 e ele na linha de retorno do canal, ele vai fazer alguma correção, né? Mas por enquanto ainda está só para cima, né? Não é na hora de se meter com o Google agora para swing trade, talvez day trade, né? A Meta veio testar esse fundo aqui dessa linha de tendência, né? Vamos ver se ela reage aqui, né? Se ela reagir aqui, tem oportunidade de compra. A Netflix fez uma barra de baixa aqui, então ela está querendo perder esse canal, fechou abaixo da média de 50, tal, fechou fora do canal, pode ser que ela corrija mais, tá? Então cuidado com o Netflix. A Tesla continua com o mesmo desenho, né? Até que se segurou bem essa semana aqui, mas eu acho que a Tesla ainda corrige mais para vir aqui nessa região dos 350 pelo menos, né? E a Nvidia, que foi aqui o destaque da semana, né? Onde ela abriu com gap de alta aqui no balanço, e aí voltou, está se segurando aqui. Se alguém está posicionado em NVIDIA, tem que colocar stop aqui, né? E não deixa voltar na sua cara não, tá? Porque isso daqui pode voltar mais, e aí quando chegar a hora a gente fala novamente de compra, tá? Indo agora para o Brasil, esse vídeo aqui está ficando bem longo, né? Mas merece porque tem muita coisa acontecendo. Os juros aqui, essa semana aqui ficou meio calminho, né? Mas tá fazendo aqui um zigue-zague de baixo. Os juros do Brasil acho que é só para baixo. Daqui para frente, o Ibov marcou um topo aqui, tá extremamente sobrecomprado, né? Então agora a gente deve ter uma correção. Eu estou trabalhando aqui no cenário, estou vendido aqui nesse negócio. Vamos já para o índice, né? Que também, olha, extremamente sobrecomprado. Vamos aqui para o gráfico diário do índice, tá? Onde nós começamos a vender aqui, lá na sala, no MetaDX, a partir daqui, né? Então, na sexta-feira ele abriu com gap, veio aqui fechar e tal, mas olha, esse negócio aqui deve corrigir mais, pelo menos aqui até uns 152, 150 mil pontos, tá? Então, na segunda-feira aqui, o que nós temos é
oportunidade de venda por enquanto. Veja que esse negócio aqui nos 60 minutos já está fazendo topos e fundos descendentes, média virada para baixo, preços abaixo da média. Então, qualquer oportunidade de 1, 2, 3 que ele der aqui, a gente vende mais esse índice, tá? Indo para o dólar reagiu na sexta-feira, olha só, ele veio aqui, agora ele está aqui numa cunha, né? Então, vamos ver, eu vou ter que ir do semanal para o diário, porque veja que o semanal fechou aqui uma bela de uma barra de alta, né? Só que lembra que a última vez que ele fez uma barra dessa, ele depois devolveu, né? Então, a gente vai para o contexto aqui do gráfico diário, aonde nós temos aqui essa formação de cunha, né? Então, o que é essa cunha? Nós temos essa linha de tendência aqui que vem de lá, de trás, né? Descendo aqui, e ele veio tocar novamente, a média de 50 também está aqui, né? E aqui os fundos começam a fazer fundos com menos intensidade para baixo, né? Então, o que acontece? Essa semana aqui eu acho que a gente ainda vai ter alguma coisa assim, mas se romper esse negócio aqui, se começar a trabalhar acima dos 5.400, aí a gente vira para compra no dólar, tá? As small caps, voltando aqui para o semanal. Eu acho que tem venda essa semana aqui, a mesma coisa do índice, tá? Para mim, small caps tem chance de voltar aqui para os 104, então vamos trabalhar vendida essa semana. O Itaú está numa correção aqui, mas não dá para vender, né? Está acima do último topo, só esperar ele formar uma nova configuração de compra. O Bradesco, talvez dê alguma coisa de day trade aqui de venda, né? Mas com cautela aqui, porque essa região aqui virou agora, era resistência, virou suporte aqui nos 17,50, tá? O Banco do Brasil continua nessa incógnita, né? Vamos ver se ele vai ativar essa bandeira de baixa aqui, perder esses 21, aí continua a venda, né? A Sambi essa semana aqui pode dar day trade de venda, tá? Ela esticou demais e pode fazer uma correção para voltar aqui para os 30, né? A Vale está nessa região aqui de definição, então se ela perder isso daqui, tem oportunidade de venda para trabalhar essa semana. A Petrobras também está aqui no topo, se perder aqui os 32 tem oportunidade de venda essa semana. A B3 bagunçada, talvez dê alguma coisa de day trade de venda, mas não é o gráfico que eu mais gosto. A VEG, depois de ter feito toda essa reação, eu já deixei aqui até um Fibonacci, né? Eu acho que ela corrige mais aqui, vamos ficar de olho nessas retrações, na região dos 40, para fazer uma nova compra nela, né? A Magalu, olha, segurou bem aqui essa reação, né? Mas a Magalu no longo prazo ainda está numa bandeira de baixa, né? Enquanto ela não romper os 13 aqui, eu não me envolvo em compra com ela, tá? Aí o milho continua consolidado, nada para fazer. O boi tinha dado um sinal de venda aqui, aí essa semana reagiu, também está confuso. A soja, que eu falei aqui, olha, eu até tinha me envolvido com essa soja aqui na compra desse rompimento, deixou um candle feio, então, olha, vou apertar meu stop aqui, não vou deixar esse negócio voltar não, tá? Foi estranho. E o café, que reduziu aí as tarifas, né? Aliás, aí, ó, o Trump cortando as tarifas de 40% aí pro café, carne, né? E então esse café aqui ainda deve ficar mais um tempo nessa região, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Se inscreva também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.